Fala rapaziada, tudo bem? Tô de volta aí com a galera da ESA, tranquilo? Vamos dar continuidade ao nosso cronograma. Hoje a gente vai estar falando dos nossos quantificadores em inglês, valeu? Os quantificadores, são partículas, são pequenas palavras utilizadas para expressar a quantidade, o quantitativo de um substantivo específico, tranquilo? Então, por exemplo, eu tenho na minha mão aqui várias canetas de quadro. E o quantificador ele entra para introduzir a ideia de quantas canetas de quadro eu tenho. Eu tenho, por exemplo, tô na praia e aí eu vejo areia pra caraca e aí eu utilizo um quantificador para dar o quantitativo do quanto de areia que tem naquele lugar, beleza? Então, recapitulando, um quantificador é uma partícula, é uma palavra pequenininha utilizada para dar a ideia da quantidade de um substantivo, tranquilo? Preste atenção, tá? Utilizados para expressar o quantitativo relacionado aos substantivos contáveis e aos substantivos incontáveis. Professor, o que é isso? Substantivo contável e substantivo contável. O que é isso? Vou te falar agora. O substantivo contável, ele sempre terá uma forma pluralizada, ou seja, o maluco sempre vai sair do singular e ele está apto a ser flexionado na forma de plural, beleza? O que é o substantivo incontável? Substantivo incontável é um maluco que nunca terá a sua forma variada de singular, beleza? Ou seja, ele nunca vai sair do singular e vai para a forma de plural. Ele vai estar sempre na forma de singular, beleza? Ele nunca terá a sua forma variada para plural. Estes estarão sempre na sua forma singularizada, beleza? Então, um substantivo contável tem plural e um substantivo incontável não tem plural. É assim que você vai diferenciar o uso, e a forma desses caras, tá? Os substantivos incontáveis, eles são colocados dentro de unidades de medida e dentro de recipiente. Por exemplo, carne no inglês é um substantivo incontável. Ela é colocada dentro de um recipiente e é medida por quilogramas, tranquilo? Água, no inglês, é um substantivo incontável. Ela é colocada dentro de recipientes, garrafas, e é utilizada a unidade de medida na litragem, na forma de litros, para dar o quantitativo de água. E por aí vai, beleza? Existem diversos exemplos de substantivos contáveis e de substantivos incontáveis, e eu trouxe alguns aqui para você. Olha só, a galera de azul é contável e a galera de preto é incontável, então preste atenção nisso aqui. Galera de tinta azul, preste atenção, olha só. Carro, carros. Um carro, dois carros. Então a palavra variou para uma forma pluralizada. Porta, portas. Então a palavra variou para uma forma pluralizada. Ovo, ovos, que se fala é ovos. Então, ovos também tem uma forma pluralizada, então é um substantivo contável. Bicicleta, bicicletas. Amigo, amigos. Cenoura, cenouras. Então, essas palavras aí possuem forma pluralizada. Um bizu que eu vou dar para você. Cenoura, batata, tomate, coco. Existem algumas comidas que serão tratadas como substantivo contável, beleza? Nem todas as comidas serão substantivo incontável, como o exemplo que eu dei anteriormente na introdução da aula. Presta atenção nisso aqui agora. Substantivos incontáveis. Açúcar, não tem plural. Sal, água, carne, óleo, gás, farinha, dinheiro, informação, areia e comida. Essas palavras são todas incontáveis na língua inglesa, beleza? Na língua inglesa você não possui informações, informations, isso não existe. A palavra information, ela fica sempre na forma singularizada, tranquilo? Eu vou ao mercado comprar 2 óleos. Aqui a gente fala isso. O correto é, vou ao mercado comprar 2 garrafas de óleo, beleza? Então a palavra não vai variar. Por quê? Porque ela foi posta no recipiente. Óleo entrou em garrafa, 2 garrafas. Então o recipiente tem plural, mas o substantivo não. Então o substantivo é incontável, beleza? Outro exemplo que eu vou dar para você. Vou ao mercado comprar um arroz. Tá errado? Vou ao mercado comprar arroz.
não especifica o quantitativo. Beleza, vou ao mercado comprar 5 arrozes. Esquece, tá errado. Você vai ao mercado comprar o quilograma do arroz. Então, eu vou ao mercado comprar 1 quilo de arroz, vou ao mercado comprar 2 quilos de arroz, vou ao mercado comprar 5 quilos de arroz. Independente da quantidade de quilos que você possua do arroz, a palavra arroz, o substantivo, né, não vai ter alteração pluralizada, beleza? É assim que a gente classifica um maluco incontável, quando ele não possui forma pluralizada, beleza? Então, ó, açúcar, sal, água, carne, comida, areia, óleo, dinheiro, informação, farinha e gás são exemplos aí de substantivos incontáveis para você dar uma notada. Valeu? Vamos partir agora para os quantificadores, que é a parte importante, a parte chata. Presta atenção. Esses 3 aqui, tá? Começa daqui, ó. Os 3 acima são utilizados para abordar grandes quantidades do substantivo, beleza? Então, essa galera aqui é utilizada para expressar muita coisa, quando tem muito de um substantivo, contável ou incontável. Presta atenção. Many é o nosso primeiro quantificador. Esse cara só vai ser utilizado para os substantivos contáveis, beleza? Much só vai ser utilizado para os substantivos incontáveis. Show! Seguindo. Tradução desse maluco, muitos e muitas. E então você já viu que ele será utilizado sempre no plural. Excelente. Esse cara, ele é melhor empregado em afirmativas, negativas e interrogativas, de uma maneira formal. Preste atenção nisso. Much significa muito e muita. Já que ele é incontável, ele vai ser utilizado sempre que o substantivo estiver na forma singularizada, beleza? E ele é empregado nas frases negativas e interrogativas de maneira formal, beleza? O much não é muito bem visto na frase afirmativa formal, tá? Se você quiser expressar esses caras de outra maneira, eu tenho esses 2 malucos aqui, ó. A lot of e lots of. Os 2 são utilizados tanto para a galera contável quanto para a galera incontável. Beleza? Contáveis e incontáveis com relação ao substantivo, a lot of e lots of pode ser utilizado para os 2 campos de substantivo, beleza? Tradução, muito, muita, incontável, muitos e muitas, contável. É utilizado na afirmativa, na negativa e na interrogativa de maneira informal. Então, preste atenção nisso. Sempre que você tem o a lot of e o lots of, né, ou um ou outro, esse cara vai estar sendo empregado de maneira informal. Lembra disso? Sempre que você tiver many, much, esse cara vai estar sendo empregado de maneira formalizada, valeu? Many, né, ele está sujeito às 3 estruturas, afirmativa, negativa e interrogativa. O much só está sujeito a 2 estruturas, a negativa e a interrogativa. Não esquece disso. Os 3, na verdade os 4, né, são utilizados para expressar grandes quantidades, beleza? Então, vou até mudar isso aqui. Os 4, né, na verdade, os 4 aqui acima. Eu possuo essas 2 estruturas aqui, né, pro a lot of. Show, rapaziada! Seguindo, próximo quadro. Falei da galera muito, vou falar da galera que é pouco. Expressei os de grande quantidade, eu vou expressar agora os de baixa quantidade, pouca coisa. Ó, few significa poucos. Se ele significa poucos, você sabe que esse cara é utilizado para a galera contável. Consequentemente, esse maluco aqui, que é o a few, também será utilizado para a galera que é contável. Os outros 2, você é sagaz, aluno do papirando, treinado, pitbull, sabe que isso aqui está no singular, né? Pouco, então obrigatoriamente o little e o a little, né? Esses caras serão utilizados com os substantivos incontáveis. Beleza, vamos lá. Vou explicar para você a diferença dessas 4 partículas. Few e little expressam algo que está em pouca quantidade de maneira insuficiente, ou seja, eu tenho pouco e esse pouco não me agrada, eu precisava de mais. A few e a little
também significa algo que está em pouca quantidade, porém é algo suficiente, ou seja, esse pouco que eu tenho me agrada, esse pouco que eu tenho me satisfaz. Exemplo, eu tenho uma conta de R$5.000 para pagar. Um exemplo, vamos supor que eu fosse um professor muito rico, morasse em Copacabana, eu tenho um aluguel de R$5.000 para pagar. Só que eu não tenho esse dinheiro, eu só tenho R$4.500. R$4.500 é pouco. Beleza? E é insuficiente. Lembrando que money é um substantivo incontável. Então eu tenho pouco dinheiro e esse pouco dinheiro que eu tenho é insuficiente. Se é pouco e insuficiente e incontável, eu uso little. Então I have little money. Eu tenho pouco dinheiro e esse pouco que eu tenho é insuficiente. Agora, eu tenho o mesmo valor, esses mesmos 5.000 aí de aluguel para pagar, só que eu tenho R$5.002. Eu tenho muito dinheiro? Não, cara, não tenho. Eu tenho 5.002, o que eu tenho que pagar é 5, vai me sobrar R$2. Então eu tenho pouco dinheiro. Porém, esse pouco dinheiro que eu tenho, agora ele é suficiente para o que eu tenho. Então, money, dinheiro, é incontável, ainda é pouco, porém esse pouco que eu tenho é insuficiente. Pouco, incontável, insuficiente, eu uso a little. Vou trocar o exemplo agora. Presta atenção. Aqui embaixo. I have few friends to share it. Eu tenho poucos amigos para compartilhar isso. Cara, até o tom foi depressivo. Até o tom foi triste. Eu tenho poucos amigos. Eu queria ter mais para eu poder compartilhar essa parada. Então, amigos, eu falei para você que é contável e os poucos que eu tenho são insuficientes. Poucos, insuficiente, contável, few. I have few friends. Agora, I have little information about it. Eu tenho pouca informação sobre isso. Information, falei para você que é incontável. Se eu tenho pouca, isso não é suficiente, voltei para esse camarada que é o little. Little, pouco, insuficiente, incontável, little information. Outro exemplo agora com o few, tratando de suficiência. Eu tenho 15 amigos. 15 amigos, beleza? E eu falo para você que eu estou muito feliz com todos eles. Aí você fala, pô, mas não são muitos amigos, você tem poucos, beleza. I have a few friends. Eu tenho poucos amigos. Ó, a few friends, eu tenho poucos amigos. Amigos, substantivo contável, tenho pouco, mas caraca, esses poucos amigos que eu tenho são de verdade, são os famosos de raça. Então, é a galera suficiente, beleza? Resumindo, vou sintetizar essa parada para tu. A few e a little expressam suficiência. A few e a little expressam suficiência. Few e little, sem o a, expressam insuficiência. Few é usado para contável, little é usado para incontável. Beleza? Seguindo aqui para os nossos exemplos, da galera que expressa grande quantidade, né? Ó, I have many friends at work. Eu tenho muitos amigos no trabalho. She doesn't have many cars at home. Ela não tem muitos carros em casa. Do you have many relatives? Você tem muitos parentes? Então, ó, many é usado em afirmativa, negativa e interrogativa. Afirmativa, negativa e interrogativa. Consegui empregar esse cara muito bem. O de laranja é o a lot of, que pode ser utilizado tanto para os contáveis quanto para os incontáveis. Ó, I have a lot of. Eu tenho muitos planos, eu tenho muito dinheiro, eu tenho muitos carros. Planos, contável. Dinheiro, incontável. Carros, contável. Consegui empregar esse cara muito bem e abrangir aí, né, os dois campos, contáveis e incontáveis. We need to buy much rice. Nós temos que comprar muito arroz. Arroz é um substantivo incontável, teremos que usar o much. She can work under too much pressure. Ela pode, né? Ela consegue trabalhar sob muita pressão. Pressão também é um substantivo incontável. Esse too much forma um advérbio de intensidade. Já grava isso que é importante para as nossas próximas aulas.
Tranquilo? Rapaziada, esses exemplos aí que eu trabalhei com vocês com relação aos quantificadores é uma matéria até que se estende um pouquinho mais do que isso aqui e eu vou trabalhar posteriormente com vocês quando a gente falar de substantivo no singular e no plural. Valeu? Um beijo! Espero que eu tenha contribuído aí com todos vocês, galerinha da ESA. Avante! Tamo junto!